Em Êxodo capítulo 14, versículo 4, a palavra diz assim: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha só que cenário maravilhoso que estava acontecendo aqui. Diz que o povo de Israel estava saindo do Egito e agora ele estava indo em direção à terra prometida, mas o primeiro desafio deles era o Mar Vermelho. E não tinha como eles passarem esse mar, mas aí no momento que Deus endureceu o coração de Faraó, ou seja, o Faraó de primeiro momento ele permitiu que o povo saísse, mas agora Deus mesmo endureceu o coração dele e ele então começou a perseguir o povo de Deus. E diante do povo estava o mar, atrás vinha Faraó. Eles só tinham que olhar para o Senhor e recorrer a Deus, sabendo que Ele era o único capaz de livrá-lo daquela situação. E muitas vezes acontece isso conosco também. Nós estamos passando tantas provações nessa terra, passamos dificuldades, passamos enfermidades, passamos muitas vezes desemprego, muitas vezes nós somos perseguidos, e aí você fala: meu Deus, mas por que isso está acontecendo novamente? E Deus fala assim para você: por que você está clamando a mim? Sou eu que permiti essa situação para que o meu nome fosse glorificado nessa situação. Ou seja, essa provação que você está passando muitas vezes é permitida por Deus para que o milagre de Deus aconteça, para que o impossível que você acha que é impossível, mas para que o nosso Deus, ele é possível, ele faça algo grandioso e reverta toda essa situação. Quando você vai ver que Moisés ele começa a clamar a Deus, Deus ele fala para Moisés: por que você clama a mim, Moisés? Fala para o povo marchar, porque eu vou dar livramento. A palavra de Deus tem centenas de versículos falando sobre isso. Nem toda luta ela é castigo, às vezes é um cenário para que Deus seja glorificado. Deus permite o inimigo se levantar para revelar muitas vezes o seu poder. Em Romanos capítulo 9, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus falou isso para Faraó: eu te levantei para que o meu nome fosse anunciado em toda a terra. Por quê? Porque quando o nome de Deus ele é glorificado, o inimigo cai por terra. Muitas vezes essa perseguição que você está passando, essa pessoa, a palavra fala assim que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não são seres humanos. Muitas vezes é uma influência do inimigo que está usando a vida de uma pessoa para tentar te atormentar, para levantar contra você. Mas a mesma palavra que fala isso, ela fala assim também, que você tem a autoridade de Deus para repreender, clamar ao Senhor, confiar em suas promessas. E esse inimigo que tem usado essa pessoa vai cair por terra. E você vai fazer amizade novamente, vai se reconciliar com essa pessoa, vai se levantar. Essa situação vai passar, porque o nosso Deus é poderoso para isso. O mar estava à frente, o exército estava atrás, mas a única palavra que Deus falava para aquele povo: olhe para mim. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, diz em Êxodo 14, 21. E o mar se abriu, e o Senhor fez retirar por o mar um forte vento, um vento oriental, e o mar se tornou em terra seca. Ou seja, Deus soprou sobre aquele mar, e aquele mar que não tinha possibilidade de passar se tornou terra seca, e o povo passou. Por quê? Porque Deus é aquele que faz o caminho no meio do mar. Em Êxodo 14, 28, a palavra fala assim: e as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros do exército de Faraó. Deus deu livramento, mas deu juízo, ou seja, livramento para você, mas juízo sobre aquele que se levantar contra você, ou seja, sobre o inimigo de Deus, o diabo que muitas vezes nos persegue. Em Isaías 43, versículo 16, olha só que promessa maravilhosa Deus nos dá. Assim diz o Senhor, que abre um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Fique com esse versículo no seu coração. O nosso Deus é aquele que abre um caminho no meio do mar. E no meio das águas impetuosas, o Senhor faz vereda, ou seja, Ele faz um caminho, Ele faz um livramento, Ele abre. E quando Ele é glorificado, o inimigo cai por terra e você e a sua família é abençoada. Receba esta palavra nesse dia. Não fique pensando que essas provações muitas vezes é um castigo. Não é um castigo. Muitas vezes Deus permite para que o nome dele seja glorificado na sua vida e a sua fé seja fortalecida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.